Começar a gravar. Muito bem. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Marina Toledo, coordenadora do Núcleo Educativo do Museu. Gostaria de dar boas-vindas a todos vocês ao curso Língua, Dominação e Poder no Ensino de Português. É o primeiro curso promovido pelo Educativo nessa nova fase do Museu da Língua. Para quem ainda não conhece, o museu ele é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, do Governo do Estado de São Paulo, concebido e realizado em parceria com a Fundação Roberto Marinho. A reconstrução do museu, ele teve como patrocinador master a EDP, e como patrocinadores o Grupo Globo, Itaú Unibanco e Sabesp. Ele conta ainda com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian e do Governo Federal por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Antes de apresentar o nosso professor, eu gostaria de lembrar que o curso tem 4 encontros, às quintas-feiras, às 19 horas, e o certificado será emitido ao final, para aqueles que participarem de todas as aulas. Durante a apresentação, vocês podem fixar o professor Vilmar e os intérpretes de Libras com o pino que vocês acessam nos 3 pontinhos à direita, em cima do quadro do próprio professor e dos intérpretes. A dinâmica que a gente propõe para essas aulas é uma exposição de aproximadamente 1 hora do professor e, em seguida, nós vamos abrir para perguntas e interação, que daí poderá ser feita pelo chat ou levantando a mão de sinalização, ok? Então, novamente, eu peço a gentileza que deixe os microfones desligados. Essa nossa primeira aula é sobre línguas indígenas no Brasil hoje. Terá a tradução em Libras feita pela Carolina Fumin e pelo Tiago Coimbra. E o nosso professor é o professor Vilmar da Rocha D'Angeles, que é linguista e indigenista, professor da área de línguas indígenas do Departamento de Linguística da Unicamp desde 1996, coordenador linguístico do Programa de Revitalização de Línguas Indígenas do Estado de São Paulo, que foi iniciado em 2013. Ele trabalha e orienta pesquisas em línguas Gê do Sul, Guarani, Aruac e Cari. Podemos começar, professor, seja muito bem-vindo. O senhor me avisa a hora que quiser que eu comece a apresentação, por favor? Tá bem, é quase em seguida. Só vou dizer 2 palavras. Sim, e a tranquilo. gente começa, tá bem? Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui participando dessa iniciativa do Museu da Língua Portuguesa, que é uma instituição importantíssima para nós no Brasil todo, né? Importante que ela está retomando essas atividades também. Eu passei a data errada para a Marina, eu sou professor desde 94, não faz muita diferença, mas, enfim, por isso eu já estou me aposentando também. Meu nome está aí, vocês viram, meu sinal é esse aqui, por conta da letra, né? Então, eu vou pedir para a Marina apresentar, colocar uma apresentação e a gente vai usar ela para ilustrar, para não cansar tanto. Vou tentar não acelerar muito a minha fala para não atrapalhar os intérpretes demais, tá bom? Então, essa é só uma capa, podemos ir adiante, Marina. Opa, espera aí que agora... Deu um probleminha. Ficou, né, um comando aqui que eu perdi, desculpem. Eita, nós vamos falar das línguas indígenas aqui. Foi. Então, o Brasil é um dos países mais ricos em diversidade no mundo. Biodiversidade, diversidade étnica, diversidade cultural e diversidade linguística. Aliás, estudos mostram uma relação muito próxima entre biodiversidade, diversidade cultural e diversidade linguística em outras partes do mundo também. No caso, o Brasil é um dos que tem mais riqueza nesse aspecto. No Brasil se falam
cerca de 200 línguas diferentes, comunidades falantes, né, e das quais a maioria são línguas indígenas. Por favor, Marina. Então, a gente quer hoje falar sobre por que se dizia nos livros, e muita gente ainda crê, que os índios falavam tupi-guarani, ou também muitas pessoas acham que as línguas indígenas são mais simples ou mais pobres que as línguas europeias. Qual é a importância de se preservar essas línguas indígenas? Quantas eram as línguas indígenas nesse território brasileiro em 1500? E as línguas indígenas que sobrevivem hoje, elas têm futuro? Elas poderão? Como elas podem se fortalecer? E podemos falar um pouco sobre como trabalhar a questão da Lei 11.645 na escola, que se refere à cultura e história indígena. Esse mapa mostra, só para a gente lembrar, né, que as rotas de chegada dos povos indígenas à América, ou seja, os primeiros grupos humanos, e que são as populações indígenas da América, elas vieram não só pelo famoso Estreito de Bering, que todos nós já ouvimos falar, e não só por uma migração através do Estreito de Bering, mas por mais de uma. Por mais de uma passagem pelo Estreito de Bering, por mais de uma migração e leva, né, ao longo do período de glaciação, um período que foi de 20 a 12 mil anos atrás, mas também sabemos hoje, com segurança, que povos chegaram à América, diretamente à América do Sul, vindo pelo mar através da Polinésia. Né? Adiante, por favor. Então, uma questão interessante, num artigo que eu vou comentar em seguida, do professor Arion, quando esses grupos entraram na América do Sul, alguns vieram muito rapidamente, porque entraram pela América do Norte e vieram numa sequência de acompanhamento e caça de uma fauna muito grande que havia aí, mas eles tinham uma história até de dizimação de alguma fauna grande, é uma história que a biologia conta, mas o fato é que quando eles entram na América do Sul, eles entram num caminho sem volta, porque ali é um estreito, povoado também por outros povos, e os que vieram pelo mar também não voltam, por razões várias, inclusive das correntes marítimas da época, e o fato é que, então, segundo o professor Arion Rodrigues, de quem eu vou falar, a América do Sul também virou um laboratório de línguas indígenas. Aqui entraram várias línguas, porque esses povos que vieram, então, em várias migrações, são povos, pode deixar, Marina, são povos que já vieram trazendo biotipos diferentes, você tem povos indígenas quase pigmeus e povos indígenas, pessoas altas, realmente, povos indígenas de tez muito clara, povos indígenas imberbes e povos indígenas que têm barba e bigode, enfim, tudo isso antes de chegar qualquer europeu aqui, né? E línguas diferentes que entraram aqui. E esse mapa à direita mostra 3 lugares, 3 regiões do Brasil onde você temos documentada e enfim, cientificamente demonstrada por carbono 14 e outros testes, ocupações de 11, 12, mais de 12.500 anos atrás, o que é interessante porque até uns 40 anos atrás, talvez até menos, se acreditava que as populações indígenas entraram na América do Norte há 12 mil anos. E hoje a gente sabe que essa entrada tem que ser muito anterior. Eu não coloquei nesse mapa a Serra da Capivara, onde a professora Nier Guidon, a antropóloga, defende que vestígios lá demonstrariam uma presença de 40 mil anos. Mas como isso não é pacífico na comunidade acadêmica da arqueologia, eu deixei de fora, mas tem esse dado também. Adiante, Marina. Bom, então, uma das perguntas que a gente queria responder, tratar aqui, é quantas eram as línguas indígenas nesse país brasileiro, no que é hoje o território brasileiro, antes de 1500. Adiante, o professor Arion Rodrigues, que é esse senhor que está na foto junto comigo, ele escreveu um artigo justamente pensando nos 500 anos da descoberta da América, na motivação daquele período,
um artigo chamado Línguas Indígenas, 500 anos de descobertas e perdas. Aí a indicação. Nesse artigo, ele faz alguns cálculos, umas projeções a partir de dados de primeira hora, dados de um momento em que determinada região do Brasil ainda não estava impactada propriamente pela destruição da população. Então, ele tem informação de quantas línguas havia ali e projeta para o território brasileiro. Por favor, adiante. E no artigo que vem aí abaixo, é um texto meu que está numa publicação recente, onde eu vou adiante com esse material do Arion e acrescento um dado e se verifica que esse dado confirma a hipótese do Arion, confirma a intuição dele de que aqueles cálculos dele são factíveis e são aceitáveis. Por favor. Então, o que o professor Arion fez foi pegar, primeiro, o relato de Fernão Cardim. Fernão Cardim foi um jesuíta que morou muitos anos aqui no Brasil, naquele tempo que a ocupação portuguesa se limitava à costa brasileira, à costa leste, basicamente, o século XVI, né? E Fernão Cardim conheceu muito bem essa região, como jesuíta. Os jesuítas tinham formação, andavam já pelo Rio São Francisco até uma altura e tudo mais. E, a partir dos povos indígenas, ele menciona, nesse relato dele, 70 línguas indígenas. O Arion tirou a língua geral, que era a língua tupi, língua geral, que era usada pelos próprios jesuítas, então sobravam 69 línguas diferentes, porque o Cardim fazia questão de dizer quando um grupo indígena próximo falava a mesma língua, uma língua parecida e tal. Então, quando ele destacava que era uma outra língua, o Arion somou isso e deu 69 línguas. Nesse território grosseiramente, digamos assim, estabelecido, porque, na verdade, os portugueses não conheciam todo esse território, tinham alguma informação, tinham informação dos indígenas sobre povos que moravam mais a oeste, mas não dá para dizer que era segura toda a informação. Mas, apesar disso, enfim, vamos considerar que o dado era bom, é possível que estivesse subcalculado, e o Arion usa isso aí para projetar para o território nacional depois. Próximo. E aí a questão que o Arion tinha que se colocar como um cientista era o seguinte: bom, mas ali eu tenho uma costa, uma planície litorânea, um pouco de Planalto Atlântico, né, que você tem ali acima, de Minas Gerais e tal. Será que esse tipo de ocupação não pode ser muito particular e o número de povos indígenas aqui não ser equivalente, ou não ser possível projetar e estender o território brasileiro inteiro? Então, ele falou, se eu tiver uma outra região para comparar, eu podia fazer isso. Então, ele pega um trabalho de Miguel Menendez, uma tese de 81, 82, mas sobre documentação do século XVIII. Então, Miguel Menendez passou por toda a documentação que no século XVIII olhou o interflúvio Tapajós-Madeira e encontrou, quando ainda não tinha penetração de ocupação portuguesa e espanhola, só passavam por lá, encontrou 45 línguas nesse trecho, e aí no próximo slide nós vamos ver a conta que o Arion fez. Ele faz o cálculo de projeção, uma regra de 3, né? Ali você tinha no Fernão Cardim 6,4% do território nacional, projetando para todo o território daria aquele número. E assim por diante, ele fez com Menendez e chegou a uma média aritmética de 1.175 línguas, se é que é, porque eu estou com as fotografias em cima do meu slide, mas eu acho que é isso que está escrito ali. Então, bom, vamos adiante. Lembrando que, então, segundo o Arion, segundo esse cálculo do Arion, em 1500 haveria 1.175 línguas indígenas no mesmo território que, quando ele fez a conta, quer dizer, quando ele fez o artigo dele, começo dos anos 90, a informação é de que nós tínhamos no Brasil sobreviventes 180 línguas faladas indígenas. Portanto, houve um desaparecimento de 1.000 línguas em 500 anos. Bom, nesse slide, pode dar mais um toque, por favor? Nesse slide a gente vê o trecho de uma viagem feita por um padre jesuíta chamado Cristóbal de Acunha. Na verdade, ele foi
mandado acompanhar uma expedição portuguesa que tinha subido o rio Amazonas inteiro até o Equador, e aí os espanhóis mandam eles voltarem e determinam que esse padre vá junto para fazer a notícia do Amazonas. Pode dar um toque, por favor? E aí eu vou ler um trechinho do que ele diz. Ele diz, todo esse novo mundo, essa região que ele passou, está habitado por bárbaros de variadas províncias e nações, das quais posso dar boa fé, enumerando-as por seus nomes, indicando sua localização, algumas de vista, outras por informações de índios que nelas estiveram, passam de 150, todas de línguas diferentes, tão extensas e ocupadas por moradores como as que vimos por todo o trajeto. De fato, era fabulosa a população que ocupava o rio Amazonas naquele momento. Era uma população enorme, se a gente ler não só dele, como outros viajantes, o próprio bandeirante, sumiu o nome agora para mim, Raposo Tavares, que chega ao Amazonas e relata aos jesuítas na foz do Amazonas o que ele encontrou, é impressionante o que eles falam. Enfim, o fato é que eu pego, então, pode passar adiante, eu pego o dado do padre Acunha e desconto a parte peruana da viagem, a parte espanhola da viagem, e aí sobram 132 línguas para uma extensão do território brasileiro, considerando o que ele falou ali desde as nascentes, rios acima. E aí eu faço no próximo slide uma reapresentação daquele cálculo, agora incluindo o dado do padre Acunha, o resultado dessa informação. Então, o que os dados do Arion já mostravam é que ele tinha duas informações que ele obteve em lugares diferentes e que faziam uma projeções que não eram incongruentes, não eram tão divergentes, então podiam ser aceitáveis. Os dados que eu cheguei a partir do Acunha mostram a mesma coisa, um terceiro número que não é tão incongruente. Se um autor se por um desses aí a gente tivesse chegado a 300 e outro a 1.200, seria um número muito discrepante. Não é o caso. Então, nós temos, confirmando as intuições do Arion, que havia realmente em torno de 1.200 línguas nesse território, onde hoje nós falamos de 165 a 170 línguas indígenas vivas, sobreviventes. Adiante, por favor. Esse mapa é só para dar uma ideia do que os portugueses encontraram na costa do Brasil. Primeiro, uma indicação do que seriam povos que eles chamavam de tapuias, de língua travada, enfim, que eram povos de língua G, povos de língua macro-G, que eles não chegaram a aprender. Dá um toque para a gente. Agora vocês veem os povos de língua tupi que estavam na costa. Os tupis tinham chegado à costa brasileira, talvez em alguns lugares até apenas um século antes, pelos relatos deles próprios. Mas eles ocuparam e expulsaram grupos que estavam na costa e ocuparam grande parte dela. Por isso é que o Anchieta, quando descreve a língua tupi, ele chama de gramática da língua mais falada na costa do Brasil. Porque você aprendesse o tamoio no Rio de Janeiro, você se entenderia com Tupinambá na Bahia, com Potiguara na Paraíba, Rio Grande do Norte, apesar das diferenças pequenas, variantes, etc., como temos no português em longas distâncias do Brasil. Então, isso era por que se generalizou essa ideia de que os índios falavam tupi-guarani? Os povos da costa, que foram aqueles dos primeiros contatos com os portugueses, e que eram grande maioria na costa, nas presas, eram povos falantes de línguas da família, do tronco tupi, e que os linguistas classificam numa família linguística que os linguistas chamaram de tupi-guarani. O carijó, por exemplo, é uma língua do ramo guarani dentro dessa família tupi-guarani. Então, o Tupi-Guarani é uma família linguística. E não é que os povos indígenas falavam Tupi-Guarani, mas muitos povos, especialmente
espalhados pela costa brasileira, que os portugueses encontraram, falavam uma língua ou alguma variante de língua tupi, e por isso ela foi adotada pelos próprios missionários e portugueses como uma língua geral. Em São Paulo tivemos uma particularidade que os bandeirantes eram aqueles portugueses que vieram aqui, náufragos e degredados, muitos degredados, viraram os bandeirantes, casaram com indígenas, seus filhos aprendiam a língua materna das suas mães, ou seja, da comunidade. E, portanto, tivemos muitos bandeirantes e filhos de bandeirantes, que viraram bandeirantes, alguns que só falavam praticamente tupi, e alguns muito mal português, alguns nada. E foram eles que, inclusive, nomearam muitos lugares do interior brasileiro com nomes tupis. Bom, adiante, por favor. Esse aqui é um quadro só para mostrar uma ideia de como hoje, no Brasil de hoje, você encontra espalhados grupos. Tem um probleminha aí que sobrou aí, Carijó, Tupinambá da Costa, que não existem mais. Para mostrar, desculpa, é para mostrar os outros povos que estão, além daqueles que tinham mostrado. Era mostrar os outros povos indígenas de fala tupi, ou seja, de línguas do mesmo tronco linguístico, em várias regiões do Brasil. Por favor, adiante. Essa é só mostrar uma tabela para vocês verem que o tronco tupi ele inclui várias famílias de língua indígena. A família Tupi-Guarani é a maior delas, né? Isso é um estudo que os linguistas fazem, comparando línguas e definindo seus graus de parentesco, né? Como a gente sabe que português, espanhol, italiano, romeno, francês, etc., vieram de uma mesma língua, porque conseguimos determinar, como linguistas, que elas são línguas irmãs, né? Outras são primas, então aí você coloca numa outra família dentro do mesmo tronco. Adiante. Aqui o segundo tronco importante, eu não vou mostrar para vocês todas as famílias linguísticas e troncos do Brasil. Então, eu falei dos dois grandes troncos principais, que é o tupi e o macro-G agora, mas tem línguas indígenas que estão classificadas em alguma família que não pertencem a nenhum desses troncos. Por exemplo, a família Aruac. E existem línguas que nenhum linguista conseguiu classificar nem como família linguística. Então, são línguas que a gente chama de isoladas. Então, aqui é uma distribuição das línguas do tronco macro-G, com destaque em verde para as línguas da principal família do tronco, que é a família G, daqui a pouco eu mostro uma lista com os nomes, e em lilás ali são línguas do mesmo tronco que são consideradas extintas. Então, agora nós vamos tirar as extintas do quadro, próximo slide. Bom, aí tem um movimento aí que mostra ainda 37 as línguas que no Nordeste os holandeses chamaram de tapuia. Eles distinguiam os tapuias dos que eles chamavam de brasilianos, os que falavam o que eles chamavam de língua brasílica, que era a língua tupi. Então, tem uma... Por favor, ainda mantém lá, por favor. Só um toque para trás, eu acho. Mais um para trás. E aí os outros movimentos são alguns movimentos de migrações, especialmente esses números 8 aí, interessam para nós aqui em São Paulo também, porque acima do Rio Tietê e na beira da fronteira de São Paulo e Minas, quase toda, boa parte dela, era ocupada pelos Kayapó do Sul. E eles foram extintos em boa parte, foram exterminados em boa parte. Os últimos Kayapó do Sul encontrados no Sul foi uma pequena família na beira do Rio Grande, aí já no lado de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, em 1908, por aí, mas se tomou como extintos. Mas na década de 70 se descobriu, um antropólogo e depois linguistas, que um grupo, que é aquele 8 que está lá no Pará, que são os Panará, são, na verdade, os últimos remanescentes dos Kayapó do Sul que foram fugindo das perseguições. Adiante, por favor, Marina. Então, só para concluir esse quadro, vocês têm aí as línguas do tronco macro-G, sendo que a família G são as línguas em verde. Você pode ver que aqui em São Paulo nós temos o caingangue, no caso o dialeto paulista do caingangue, em duas comunidades no interior. Trabalhei, inclusive, com eles
na elaboração de um dicionário, é um dos desculpem aí, eu participei dele, mas é um dos melhores dicionários de língua indígena no Brasil, no caso desse dialeto, né? Mas é um dialeto já obsolescente, como a gente diz, e tem um número 1 ali, que são os Krenak, porque é uma comunidade que é originada de Minas, mas que veio há mais de 50 anos, ou mais ainda, e veio para São Paulo e moram ali em terras dos Caingangue. Então, tem 2 línguas G faladas, ou macro-G, melhor, faladas em São Paulo. Podemos ir adiante? Aqui é só umas representações de posições de famílias linguísticas. O objetivo é só mostrar para vocês onde é que está se concentrando as comunidades falantes de línguas indígenas no Brasil, né? Vocês podem ver que o leste brasileiro ali é bastante despovoado. Você tem no Nordeste brasileiro a única língua viva, forte e remanescente desde, enfim, ainda que vem desde os tempos ancestrais, que é o Funiô, ou Iatê, como é o nome da língua. Em Minas Gerais, vocês têm o Machacali e o Krenak, que eu já mencionei, né? As outras são línguas que desapareceram. Bom, vamos dar um passo adiante. Só para concluir essa parte, esse panorama, aqui eu dei realmente uma apresentação de principais famílias, independente de estarem em algum tronco ou aquelas que não estão ligadas a tronco nenhum, mas pelo número de famílias, de línguas em cada uma. Então, a família Tupi-Guarani é a que tem maior número de línguas no Brasil, uma família com 35 línguas ainda sobreviventes. A família Caribe, que não pertence a nenhum dos troncos que nós mencionamos, tem 22 línguas no Brasil e outras fora. A família G é uma família só dentro do Brasil, aliás, o tronco macro-G está só interno ao Brasil, e ela tem 16 línguas, e aí vai a família Aruac, a família Pano, a família Tucano, no Alto Rio Negro, a família Arauá, a Mondé, que é uma família do tronco Tupi, Tupari também, e Munduruku também. Adiante. Bom, a questão da simplicidade das línguas, então. As línguas indígenas, a diversidade e complexidade nas línguas indígenas no Brasil é a mesma quantidade, na mesma proporção que você encontra diversidade nas línguas na Europa, nas línguas na África, nas línguas na Ásia, nas línguas da América do Norte, enfim. Então, elas não são diferentes nesse sentido, em termos de complexidade e diversidade. Pode passar para mim, Marina? Deixa eu ver. Então, a gente tem, por exemplo, eu vou usar esse exemplo daqui a pouquinho, mas deixa ele aí, para falar disso. Por exemplo, a gente tem línguas que têm morfologia, flexão verbal, muito simples, como o inglês. É uma língua simples nesse aspecto. E outras línguas que já têm línguas indígenas, que têm uma morfologia já mais elaborada, ou mais complexificada, como é a nossa do português, por exemplo. E a gente tem línguas indígenas, chamadas polissintéticas, que têm uma morfologia muito mais complexa do que todas essas línguas que nós conhecemos, europeias e tudo mais. Por exemplo, essa frase em Axaninca é uma frase simples de uma língua complexa, de uma língua polissintética. A frase simples diz: eles ficarão zangados com ela, que em português é uma frase de 5 palavras. Em Axaninca, isso é uma palavra. A raiz do verbo é quis, que é zangar, e em torno do verbo você tem morfemas que indicam futuro, sujeito e objeto. Então, essa é uma palavra em Axaninca. Línguas como essa também existem várias na América do Sul e no Brasil. Adiante. Tem línguas, por exemplo, que têm 4 vogais, né? Não existe língua no mundo com menos de 3 vogais. Isso Roman Jakobson demonstrou há muitos anos. Mas tem línguas indígenas com 4 vogais e tem línguas como essa, o Caingangue, que tem 14, tem línguas que têm 18. Né? Aí, inclusive, um conjunto de línguas de vogais orais e vogais nasais. Alguém pode se perguntar, mas o A está ali 3 vezes, tem o A com tio, tem A com acento.
essa é uma representação ortográfica. Eles são fonemas diferentes. É que nem o português. O português nós temos 5 letras para as vogais, mas elas representam 7 fonemas diferentes, né? E e E são fonemas diferentes. O e O são fonemas diferentes. A representação gráfica muda, eventualmente, com um acento. Bem, também tem línguas com um padrão silábico bastante, podemos chamar simples, como é o japonês, por exemplo. Algumas línguas tupi são parecidas nesse padrão silábico. E tem línguas, como algumas línguas G e macro-G, com um padrão silábico bastante complexo, parecido com línguas eslavas, por exemplo. Nós temos línguas que não têm artigo definido e indefinido, como é o caso da língua russa. Tem línguas indígenas que também não têm. Tem línguas indígenas que são tonais, como o chinês. No caso, por exemplo, o ticuna, que é uma língua do Alto Solimões. Ela tem tons que mudam o sentido de uma palavra, simplesmente mudando o tom, como é o caso da língua chinesa, né? E tem línguas que desenvolveram sofisticadas linguagens metafóricas para falar de filosofia, de religião, etc. Eu vou mostrar ainda 2 exemplos nessa página, por favor, mais um. Esse exemplo é para falar o seguinte: às vezes as pessoas, eu já li muitos viajantes que diziam assim, mas aquele povo lá, a língua deles é muito simples, porque uma mesma palavra significa várias coisas e tal. Isso é uma bobagem. Isso em qualquer tradução de uma língua para outra, inclusive às vezes entre línguas da mesma família linguística, acontece. Porque isso tem a ver com a construção histórica das línguas. Eu vou dar um exemplo que, se fosse verdadeiro pensar que a língua que tem mais palavras para dizer do que a outra, em algum aspecto, elas seriam mais complexas. Então, esse exemplo do caingangue e do português. Em português, a gente tem um para locativo, uma preposição, né? Para Campinas, para São Paulo. Tem um para que é o que a gente chama de dativo, né? Para mim, para o meu irmão. E tem o para que é a conjunção subordinativa causal, né? Ele foi para comprar um carro. Em caingangue, cada um desses para, ou melhor, cada uma dessas funções gramaticais que está aí é uma palavra diferente. Urá, ou man, ou ié. Então, se eu olhar para isso, eu diria, bom, então o caingangue é uma língua muito mais complexa do que o português. Bom, em alguns aspectos pode até ser, mas não é que a língua é mais complexa. Ela escolheu, em alguns elementos dela, especializar ou enfim, trabalhou isso historicamente. O contrário também nós vamos achar. É fácil encontrar exemplos em que o português tem várias palavras que para o caingangue se usa uma só. Então, não é um critério para a gente só entender que isso existe em todas as línguas. Mais um exemplo, por favor. O outro exemplo que eu vou mostrar aí é uma coisa que foi registrada pela primeira vez no mundo pelo padre Anchieta na língua tupi. Ele aprendeu, aliás, aqui em São Paulo. Né? O padre Anchieta aprendeu a falar tupi aqui em Piratininga. Ele ficou menos de meio ano na Bahia, certamente começou a conversar com o pessoal lá, mas ele veio morar no meio dos índios aqui em Piratininga. E ele descreveu isso que no Guarani, nas línguas tupi-guarani, prevalece, que são línguas que têm 2 pronomes de primeira pessoa do plural. Oré, que é o chamado exclusivo, e Nhandê, que é o chamado inclusivo. Então, se eu estiver falando aqui de ser uma frase como nós estamos aqui nessa noite trocando, conversando e dialogando sobre línguas indígenas, eu estou pensando em mim e em vocês que me ouvem. Então, eu tenho que usar a forma Nhandê. Agora, se eu disser, bom, nós vamos cuidar de apresentar da melhor forma possível essa aula para vocês, eu estou pensando em Carolina, Fernando, o outro menino, que eu perdi o nome agora, a Marina, que somos os que estamos aqui fazendo a apresentação. Então, eu usarei orê, porque não inclui vocês que nos ouvem. Então, essa é uma particularidade riquíssima, a beleza dessas línguas aí. Bem, para terminar esse aspecto da complexidade, vou dizer para vocês que existem línguas... Não, pode deixar. Existem línguas indígenas, como o caingangue no sul, mas o hopi no norte, na América do Norte, que você não pode falar, por exemplo,
sobre esse copo e dizer que esse copo está em cima da mesa, sem dizer se ele está de pé, deitado, sentado, o objeto está parado ou em movimento. Ou você vai falar, o João Paulo não veio porque ele está doente. Você não pode falar isso sem indicar na sua frase se ele está sentado, deitado, parado, ou nada disso. São recursos que a língua tem. Não é que você tem que dizer o copo está de pé em cima da mesa. Não. É um recurso gramatical que não tem tradução. Vocês lembram da preposição de em português? Todo mundo conhece. Eu falo doce de Maria. A gente aqui no Sul fala doce da Maria, né? Mas no Nordeste, lá antes, se fala doce de Maria, né? Não se usa o artigo nesses casos. Nós usamos o artigo junto com a preposição. Está lá o de. Doce de Maria, doce de figo, doce de Pelotas, uma cidade famosa por fabricar doces, doce de passar no pão. Esse de, em 4 frases que eu falei, significa 4 coisas diferentes. Mas o de não tem tradução. É a relação sintática aí que dá, e semântica, que permite. No caso do Caingangue, do Hopi, não é que é a relação só sintática e semântica, mas é uma partícula que não tem tradução, mas ela estando lá, quem ouve entende que você está falando que aquele objeto está parado ou que aquele objeto está deitado e assim por diante. Bom, isso é uma complexidade, tem a ver com evidencialidade. Especialmente evidencialidade é uma outra característica de muitas línguas indígenas. Por exemplo, você não pode dizer o João está doente sem botar uma partícula que indica, não é que diz eu vi, mas que indica que você está dizendo uma coisa que você viu, ou que está dizendo uma coisa que você ouviu, ou que está dizendo uma coisa que você deduziu com base em evidências. Isso é evidencialidade. Então, essas riquezas das línguas mostram que não dá para pensar que línguas indígenas são simples. Bem, eu acho que eu vou pular agora esta parte aí, nós vamos pular esse slide, ela vai passar tudo isso, vocês vão ver um monte de coisa, mas eu vou pular essa explicação, que era só uma particularidade para mostrar. Bom, deixa uma volta um pontinho. Só para dizer, olha, vocês têm aí um conjunto de línguas indo-europeias, dentro dela um subconjunto de línguas germânicas, um outro subconjunto de línguas românicas, português, espanhol, francês e italiano, mas vocês têm línguas indígenas da Polinésia, como o Maori do Pacífico, o havaiano, o mongol na Ásia, e lá em cima 2 línguas indígenas brasileiras. Por exemplo, nessa frase que foi traduzida em todas essas línguas, vocês podem ver que as línguas indígenas brasileiras e o mongol trazem os sujeitos, o elemento da primeira frase, que é sol, na primeira posição. Em todas as outras línguas, ele é precedido do advérbio e tal. Então, essa ordem diferente é característica de organização diferente das línguas. O mais interessante é essas flechinhas aí que elas mostram o seguinte: todas as línguas indo-europeias, mas também o maori e o havaiano, que não tem parentesco nenhum com elas, eles organizam essa informação sobre localidade, sobre aonde o velho estava, da esquerda para a direita. Você tem um sintagma, que é beira do rio, e você tem uma preposição, na beira do rio, en la orilla del rio, o bord de la rivière, e assim vai. Então, é uma organização da esquerda para a direita. Os linguistas chamam de cabeça à esquerda, porque a preposição é que está comandando esse sintagma. Agora, nas línguas indígenas lá em cima, brasileiras, e também no mongol lá embaixo, que não tem, em princípio, parentesco com elas, essa organização é da direita para a esquerda. Eles não têm preposição, eles têm posposição. Aquele can, aquele ire, lá em Caingangue e em Guarani, são posposições. E depois você ainda tem uma ordem também que vai da direita para a esquerda, que é ngoifur, quer dizer rio, beirada. Urembé, quer dizer rio, beirada, beirada do rio, enfim. Então, só para mostrar esse detalhe. O Nini eu vou deixar para comentar em outra hora. Vamos adiante. Bom, as línguas indígenas são mais pobres do que as línguas europeias. Pode dar uns toques aí, Marina? Pode dar até mais 2 aí, que já falam de tudo isso. Bom, a primeira coisa que as pessoas acham, ou que faz as pessoas pensarem nisso, é o tamanho do léxico de uma língua, né? Então,
Se você tem uma língua, como é o caso das línguas indo-europeias, como é o caso do português, por exemplo, né? Que é de uma sociedade em que a gente está povoado de objetos inúteis, úteis e inúteis, perdão, né? Úteis e inúteis, né? Nas nossas prateleiras, e você tem que ter nome para tudo isso, né? Você também está povoado de relações sociais, você tem documentos de nomes diferentes, cargos, impostos, profissões especializadas, enfim, tudo isso que, para as pessoas se entenderem no meio disso, vão criando nomenclatura, nomes para tudo isso. Então, uma sociedade complexa como a nossa, que são sociedades de uma economia complexa, nesse sentido, economias complexas, né? São sociedades como as capitalistas, e você tem toda essa produção dessa quantidade de coisas, você tem que ter nome para tudo isso. Então, bom, realmente deve ter muito nome, enquanto que o aparato da vida cotidiana de uma comunidade indígena é muito menor, né? A outra coisa é a especialização extrema dessas profissões que vão se criando. Então, a gente tem um cara que só entende de formiga, tem um cara que só entende de fungo, tem um cara que só entende de sapo, e assim, não é um cara, são vários, mas enfim. Então, justamente porque são vários, que criam vocabulário comum para eles, né? Então, tudo isso cria uma especialização extrema. E a outra razão de o léxico de uma línguas como as nossas, da nossa sociedade, serem mais vastos, é a tradição escrita. Línguas como o português, por exemplo, têm 800 anos de escrita. Então, a escrita permite que você conserve coisas que você não precisa guardar na memória, né? E, inclusive, você pode, e às vezes precisa realmente, conservar as coisas que já morreram. Você vai ler um livro do Machado de Assis, tem palavra que não se usa mais. Então, você lê lá que o cara pegou um tilbury, só um dicionário para te dizer o que é isso. Então, as palavras mortas ficam no dicionário e as palavras especializadas ficam no dicionário. Cada uma das áreas inventadas. Então, você tem lá nilótico, fotovoltaico, prosopopeia, iâmbico, sinalefa, fitogenético, peristáltico, cada área vai inventando palavras e elas vão aparecendo no dicionário. Bom, então, de fato, nesse ponto de vista, a gente vai dizer, puxa, realmente, as línguas indo-europeias têm dicionários enormes, e os dicionários de língua indígena são pequenos, eu mostrei um para vocês agora. Acontece que a riqueza da língua, essa riqueza que a gente está falando da língua, ela tem a ver com todos esses documentos estarem juntos. Quer dizer, ela é a língua com seus documentos, sua documentação. Não tem a ver com o que vai na cabeça do falante. A cabeça do falante é outra coisa. Um brasileiro médio, eu acho que é o último ponto dessa página aí, um brasileiro médio, ele tem um brasileiro comum, vamos dizer, pode dar um toque, Marina. O brasileiro comum, ele tem um vocabulário médio que, na verdade, não é muito diferente em tamanho, talvez não seja, provavelmente não de um indígena que está no meio do Amazonas, na sua comunidade, antes dos contatos dessas coisas com a nossa sociedade. Está certo que esse brasileiro comum, ele sabe muitas palavras que um indígena lá no meio da aldeia nunca ouviu falar. Parafuso, saca-rolha, grampo, clipes, coleira, sei lá, pet, sei lá, seja. Mas esse brasileiro comum deve saber 5, 4, meia dúzia de nomes de árvores, meia dúzia de nomes de passarinho. Agora, você vai para um indígena, eu lembro de um caso de um amigo meu, que está há muitos anos trabalhando com o povo indígena no Araguaia, mas isso aconteceu há muitos anos. A professora um dia falou com o professor, toda orgulhosa, numa reunião, uma festa, não sei, olha, seu filho, esses dias eu passei uma lição e pedi nomes de passarinhos, e ele escreveu, bom, eu não vou mentir, eu não vou inventar agora muito para não mentir, porque eu não tenho exatamente certeza de que número era, que já faz muito tempo que... Mas era algo como 40 ou mais passarinhos. Acho que era alguma coisa assim, 30 e tanto ou 40 passarinhos e tal. E a professora estava achando isso uma maravilha, um molequinho lá da escola, indígena, escrevendo 40 nomes de passarinho.
Aí o pai falou assim, não, professor, só tem que entender que ele é uma criança, ele ainda é muito pequeno. Ou seja, um homem comum na comunidade dele, que é a comunidade Capirapé, no caso, sabe uma centena ou 2 centenas, não sei de quantos nomes de pássaros. Porque isso também, lá não tem o especialista, lá não tem o cara que só entende de passarinho. Então, o conhecimento tem que ser compartilhado. E então, o falante médio indígena tem, sim, um vocabulário tão amplo quanto o brasileiro médio, em campos diferentes. Vamos adiante, por favor. Não há línguas pobres, mas há línguas empobrecidas. As línguas empobrecidas são aquelas que sofrem o bombardeio, a pressão, a violência da língua majoritária, e aí tem vários processos que afetam isso. Mas eu trouxe aqui um conjunto de palavras que vocês todos conhecem, né? Palavras portuguesas da nossa língua, né? Que expressam aí, quando a gente quer falar de computadores, smartphones, a gente usa aí, ó, são um levantamento rápido aí que eu fiz de 100, 110 mais comuns, né? Background, backup, defrag, deletar, debug, bug, byte, desktop, HD, laptop, keyword, password, sei lá, underline, Windows, essas coisas que a gente fala todo dia. Bem, por que essas palavras estão aqui? Para nos lembrar o quê? Quer dizer, o que elas estão aqui para nos provocar, o que elas nos fazem pensar? Se você for a uma comunidade indígena e voltar de lá dizendo, puxa, mas eu fui lá e os caras usam palavra portuguesa o tempo todo, eu vi isso, eu vi aquilo, eles falam sapato, eles falam computador, eles falam não sei o quê, não sei o quê. Eles não têm, então você pode vir de lá imaginando que é uma população que não tem capacidade criativa, eles não têm uma língua realmente capaz de dar conta das coisas do mundo. Mas se isso aqui é língua portuguesa, do que nós estamos falando? Então, veja, ninguém vai falar da língua portuguesa, e isso que eu acabei de falar de uma língua indígena. A língua portuguesa é muito pobre, os brasileiros não têm capacidade criativa nenhuma. Olha aí quanta palavra de língua inglesa. Eu não sou um daqueles anti-estrangeirismo, não. Todas as línguas do mundo emprestam, tá bom? Não tem língua do mundo que não vive, nunca fez empréstimo de palavras de outras línguas. Isso é tranquilo. O que eu estou mostrando é que a gente tem que exatamente perceber isso e não tomar inadvertidamente medidas como essa, de olhar para os empréstimos de uma língua indígena, numa comunidade indígena, e achar que eles têm uma língua pobre, eles não têm capacidade criativa, etc. E se você tem que olhar o português, então, como diz o pessoal, senta no seu rabinho, um fala do outro. Né? Vamos passar adiante. Qual a importância de proteger e preservar as línguas indígenas? Para entender a importância de cada língua indígena ou não, é preciso entender o que é uma língua. Pode passar, Marina. Uma língua não é simplesmente um conjunto de nomes diferentes para coisas que nós conhecemos por outros nomes. Ah, eu vou aprender francês, preciso aprender como é que eles chamam cachorro quente, como é que eles chamam, como é que eles dizem bom dia. Então, a gente achar que uma outra língua é simplesmente um conjunto de nomes de coisas para as mesmas coisas que nós já conhecemos com os nomes que a nossa língua deu. Na verdade, não. Pode dar mais um toque, por favor. Na verdade, cada língua tem uma experiência histórica de estar no mundo, dos lugares onde ela se desenvolveu, às vezes é um lugar, às vezes os lugares por onde ela passou, né, migrações históricas, por exemplo. Então, nesse processo, as línguas têm uma relação com o meio ambiente, que vai criando formas de dizer, vai nomeando coisas também, claro. Também tem relações sociais que ela vai criando internamente, relações de parentesco, relações de trabalho, relações de forma de organização social, de festividade, etc., etc., internamente, mas também no contato com outras sociedades. Não existe lugar no mundo onde um povo viveu isolado sem contato com outras línguas ou com outra sociedade, não existe história no mundo disso. E não existe raça pura por causa disso também. Enfim, então, cada língua é um resultado de um processo histórico único
de uma caminhada de uma parcela da população humana por um determinado lugar ou por determinados lugares. Pode dar um toque para mim, Marina? Então, cada língua é uma maneira própria de uma sociedade entender, interpretar e se colocar no mundo. A língua nos faz ver o mundo de uma maneira particular. Vejam essas palavras que estão aí em cima. Eu dei alguns exemplos meio ao acaso, né? Quaraí, por exemplo, sol é Quaraí em Guarani. Quaraí em Guarani é sol, mas também é o nome de um pai ancestral, né? Quer dizer, ele representa um pai ancestral. Eles adoram o sol? Não, não é isso. Mas, de fato, eles rezam em direção ao nascer do sol, e isso tem toda uma relação com suas histórias sagradas da origem do povo. Fígado, em Tupi ou em Guarani também, para esses povos a sede das emoções. Aquilo que a gente fala do coração, eles põem no fígado. E eu acho que com mais razão que nós, né? É no fígado que você guarda todas as suas amarguras e, enfim, onde explodem todas as mazelas que você tem. Ou então a gente fala, vamos desopilar o fígado. É para justamente cuidar disso. Então, a sede das emoções está lá. Então, não é só, o fígado é uma parte do ser humano, do corpo humano, então, tem outras coisas. Ascender, em Caingangue, em Grubn, mas em Guarani, está ali com a forma da conjugação, da primeira conjugação, amoende. O A é a primeira pessoa. Se for você, é remoende. Por ele, é omoende. Mas o que interessa é a palavra, moende. Acender. Ende é que é aceso. A palavra ende significa aceso. Moende é fazer aceso, tornar aceso, fazer acender. Na verdade, então, o Guarani não acende o fogo, ele faz com que o fogo acenda. Essa é uma concepção diferente. Quer dizer, quando ele fala amoende, ele não está dizendo exatamente a mesma coisa que nós dizemos, o resultado vai ser o mesmo. Se você fala para o cara amoendura, vai ser uma forma... Opa, desculpa, eu estou misturando Caingangue com Guarani. Mas a amoendu, você vai dizer para ele, emoendu, é a forma imperativa do Guarani, emoendu, ele vai acender um fogo, você vai ver um fogo aceso, como seria a mesma coisa você dizer para ele em português, acenda o fogo. Só que na cabeça dele ele fez outra coisa. Pai é Yog em Caingangue. Yog não se... Hoje as coisas mudaram por uma série de relações, mas na concepção Caingangue, da visão do sistema de parentesco deles, o pai não é só o sujeito que mora com a minha mãe e que me gerou, ou supostamente foi quem me gerou. O pai é esse homem e todos os seus irmãos homens. E os seus irmãos homens não são só aqueles filhos do mesmo avô que eu conheço, porque esse avô, se ele tiver um irmão homem, todos os filhos homens desse irmão dele, que seriam tios, não sei o quê, são irmãos também do meu pai, esse pai biológico. Então, yoga é uma categoria que engloba, numa aldeia, 10, 15, 20 pessoas. Todas elas chamam por yoga. Significa que um Caingangue não fica órfão, né? E, na verdade, na casa comunal moravam várias famílias, e ele tinha ali vários yoga na mesma casa e várias nã. Eu tenho um amigo meu que faleceu há pouco tempo, e até pouco, aliás, na última vez que ele veio na minha casa, ainda uns 3 ou 4 anos atrás, ele ainda usou essa expressão, não, minhas mães me diziam, porque ele sempre falava português com esse pensamento Caingangue. E em Caingangue eu posso falar minhas mães. Bom, vou deixar para esse pedaço, a gente pode continuar, vamos adiante. Qual a importância, então, de preservar? A diversidade linguística é tão importante quanto a de biodiversidade. E a diversidade sempre foi valorizada pelas sociedades indígenas. Pode passar, deixa eu ver o que temos aí adiante. Tá. As sociedades indígenas tanto valorizaram e sempre valorizaram a diversidade por entender que é nela que está a riqueza, inclusive da sobrevivência do ser humano e da sociedade humana, em todos os sentidos. A gente está cansado de ver na televisão aí essas propagandas de aquelas enormes plantações de soja, hectares e hectares de uma planta
que, aliás, não é alimento. Não, eu sei que tem gente que come soja e tudo mais e tal, mas não é isso que está alimentando o mundo, tá? A soja que se planta no Brasil é para vender, para fazer pasta, tira o óleo, vende para os brasileiros fritar seu bolinho e faz pasta de soja para o gado americano, o gado europeu, enfim, de outros lugares. Enfim, nós estamos alimentando boi, não estamos alimentando o mundo com essa soja. Mas, enfim, você vê aquela coisa toda, você acha uma maravilha. Um índio chora vendo aquilo, um indígena, porque aquilo é contrário a toda a concepção de como a vida floresce no mundo, que é pela diferença, pela diversidade. Os Caingan, inclusive, para eles, a unidade é o 2, não é o 1. Toda planta tem uma planta companheira para eles. Então, o Caingan conhece uma planta, tem um remédio de uma planta para picada de cascavel. É uma cobra muito peçonhenta e muito comum que era na região deles. Perdão, eu estava controlando minha hora aqui, está nos últimos minutos. Eles podiam fazer, então vamos pegar essa plantinha, botar num vasinho, né, e guardar na beira de casa. Se alguém for picado, a gente sai correndo, está aqui a plantinha. Ela tem que estar lá onde ela está, com as plantas companheiras dela. É lá que ela tem todas as suas qualidades. Mas eles sabem onde são esses lugares onde elas estão. E se alguém for picado, rapidamente alguém vai correr lá e vai trazer a planta. Bom, voltando. A diversidade, aliás, voltando à diversidade, os povos indígenas não só domesticaram na América uma série de plantas, eu vou citar duas, o milho e a mandioca. A mandioca, aliás, em território brasileiro, domesticada na Amazônia brasileira, o milho na América Central, como eles desenvolveram variedades. Só o milho, os povos indígenas desenvolveram mais de 250 variedades. Só da mandioca, mais de 100. Só no Brasil tem umas 80 variedades de mandioca desenvolvidas pelos povos indígenas. Bom, então cada língua, como fruto de uma construção cultural, histórica, de um grupo, uma comunidade humana por milhares de anos, é uma peça importante para a nossa possibilidade de conhecimento e busca de compreensão da humanidade como tal. Pode passar, por favor? Para os cientistas da linguagem, no nosso caso, cada língua é um elemento insubstituível para montar um quebra-cabeça intrigante que busca respostas, inclusive sobre a nossa própria origem. Por que nós nos tornamos humanos e nos separamos de uma qualidade tão específica e superior aos outros primatas? Por que uma criança, um bebê recém-nascido, é capaz de aprender qualquer língua do mundo com a mesma facilidade? Né? Nasceu no Brasil, numa aldeia indígena, você pega ele e leva para a Arábia, ou leva para a China, ele vai aprender a primeira língua com a mesma facilidade de qualquer língua que ele tivesse no lugar da aldeia que ele nasceu. E isso não tem a ver com inteligência, não é ser mais inteligente. Todas as crianças conseguem. Então, o que tem na nossa mente? Com o que é que nós nascemos? Qual é esse componente que nos dá essa possibilidade? Tem que ser algo que está em comum no mundo inteiro. Mas se está em comum no mundo inteiro, em todas as línguas, como é que as línguas se diferenciam? Diferenciam a tal ponto de uma falar daqui para lá, outra falar de lá para cá, etc. Não é só, já mostrei, não é só uma questão de ter nomes para as coisas que sejam diferentes. As organizações dessas línguas são diferentes. Então, isso são coisas que, quanto mais línguas conhecermos, mais poderemos entender sobre isso e buscar encontrar respostas sobre tudo isso. Mais um ponto, eu acho que eu estou terminando mesmo. Bom, conflitos linguísticos são reais, parte da história das línguas. Então, todas as línguas indígenas, quando há duas línguas no mesmo espaço, elas estão em conflito. E no caso de uma língua majoritária, uma língua forte, uma língua que tem rádio, televisão, jornal, agentes públicos, domina o governo, tem a polícia, etc., ela tem pressão, tem poder de pressão sobre as línguas minoritárias. Pode passar todo esse slide, eu falo ele. Isso. No Brasil, um estrangeiro pode pedir o direito de
Eu acho que a Mônica está pedindo alguma coisa, mas podemos falar logo em seguida, Mônica, você pode colocar como uma pergunta qual é o ponto que você precisou voltar. Um estrangeiro no nosso país tem o direito de pedir para ser interrogado na própria língua, mesmo que ele fale português, porque ele pode dizer que ele tem o medo de se comprometer por não entender alguma coisa. Um indígena, não. Aliás, aconteceram casos no Brasil que demandaram muito debate sobre isso, de indígenas não foram permitidos, não lhes foi permitido falar em sua própria língua com intérprete em um processo judicial. Então, o Brasil não tem uma política linguística oficial que reconheça o caráter multilingüe da nossa população. Isso é parte de uma postura ainda colonialista e do racismo estrutural. Se vocês lembrarem do Frantz Fanon, se alguém leu alguma vez, desculpe, não é o Frantz Fanon que eu queria citar o Albert Memmi, Retrato de um Colonizado precedido do Retrato do Colonizador. Ele diz isso, o branco não se dá conta dos privilégios que ele tem por ser branco. O homem branco em qualquer lugar dessas sociedades europeias, como a nossa também. Então, ninguém se dá conta de que o índio está na terra dele, onde ele é o ancestral, onde ele é o povo originário, o povo indígena é o dono, o primeiro desse país e tal, mas ele está dominado, o território foi ocupado, ele é obrigado a falar a língua do estrangeiro, a língua dele não é reconhecida e ele tem que se submeter à língua do estrangeiro. Imaginem uma nação estrangeira tomar o Brasil e a gente ter que se manifestar tudo em outra língua, né? A gente não acha que isso seria um absurdo, mas a gente não acha um absurdo que os povos indígenas tenham que sofrer essas constrições e que levam ao desaparecimento de línguas, né? Então, o Brasil precisa muito de políticas linguísticas ainda que reconheçam o nosso caráter multilingüe, de uma política linguística verdadeira e outras ações urgentes para garantir a sobrevivência com planejamento linguístico. A gente vai entrar agora, no ano que vem, na década internacional das línguas indígenas, definida pela Unesco, de 2022 a 2032, e muitas ações, muitas ONGs, muitas organizações indígenas vão estar empenhadas em ações desse tipo. Passa, por favor. Bom, eu teria, acho que na minha conta, 2 minutos. Eu não sei se apresento. Vou apresentar. Pode abrir esse quadro para mim, por favor. Olha, eu diria assim, a gente pode aí conversar com calma daqui a pouquinho nas perguntas que vocês tiverem ou nos comentários que vocês fizerem. 2 coisas que eu sugiro vocês evitarem quando quiserem tratar a questão indígena na escola. Evitem os vídeos do Eduardo Bueno. Posso explicar depois com detalhe. Mas o principal detalhe ele não é um historiador, é um leitor de livro de história sem capacidade muito crítica para muita coisa. Então, ele lê viajantes e acredita no que eles dizem. O cara diz, os indígenas lá eram bárbaros, comiam, matavam os caras só para comer a tripa. Ele acredita e fala no vídeo dele. Então, ele fala coisas certas, porque ele lê autores, mas fala barbaridades, porque não tem conhecimento crítico dessas coisas que ele está falando. É só para dar um exemplo que a gente tem que tomar cuidado com o que está na internet. Livros que reúnem mitos indígenas de diferentes povos, evitem isso. Por quê? Porque vocês acham que uma narrativa indígena, um mito, uma narrativa sagrada, ela só é compreensível nos seus símbolos todos dentro da cultura em que foi construída. Muitos povos indígenas dão risada da história bíblica, que é um mito, é o mito da narrativa, a narrativa sagrada dos judeus, o judaico-cristã, né, de que Deus fez o homem de barro, soprou, depois fez a mulher de uma costela e tal. Os povos indígenas dão risada disso, porque eles não participam dessa cultura, eles não entendem as imagens que querem ser colocadas aí. Então, nós também não temos compreensão das imagens que estão nessas mitologias indígenas. Algumas coisas que eu posso indicar, livros de história indígena, de autoria. Eu estou citando um autor, poderia estar, mas é porque esse autor está envolvido em várias obras, eu estou pondo 2 ali, e sempre obras com muita informação histórica, muita informação antropológica, o Benedito Prezia. Sites de informação confiável, anoto vários aí, vídeos do Vincent Carelli, que é um antropólogo, um cineasta de muitos anos, tem um projeto Vídeo nas Aldeias, tem um canal no YouTube, você encontra vídeos fantásticos feitos com as próprias comunidades indígenas,
coisas muito importantes da história indígena do Brasil. Quem conhece a ISLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, que tem sede em São Leopoldo, ela tem um conselho de missão entre índios. Todos os anos eles produzem para a Semana dos Povos Indígenas um materialzinho para uso nas comunidades, nas escolas e tal, um material sempre muito bom, sempre com coisa para crianças e tal, pensando aí. Pode passar, por favor, e eu vou terminando. A questão indígena na escola, livros recomendáveis, eu pus alguns aí, a foto que está aí é de um livro do Benedito Preza que eu falei antes, né? E mais um toque, por favor, Marina. E aí, dentre autores indígenas, tem muitas obras de autores indígenas, eu não diria que recomendo todas, porque autor indígena também tem problemas que autores não indígenas também têm, mas algumas eu recomendo especialmente, pus 3 aí, para vocês conhecerem. Para terminar, um slide onde eu homenageio alguns dos meus principais professores e mestres de língua indígena, Salvador Crencrá, Vicente Focăi, Ana da Luz Fendô, Clemente Cheiuiá, João Doré e Careca. Mas tem outros, mas obrigado. Muito obrigada, professor. Obrigada, Carolina e Tiago. Então, agora podemos ir para as perguntas. Fernando, você já compilou alguma? Por enquanto, no chat só... Oi? Não, no chat não teve perguntas, por enquanto. Tá, então, alguém quer colocar no chat ou levantar as mãos? Eu não consigo ver todas as mãos aqui. Vocês me ajudem aí, por favor. Deixa eu ver se eu consigo. Enquanto a gente ainda está esperando, professor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Na verdade, praticamente são duas, assim, né, juntas. O senhor falou aqui, eu acho muito importante essa compreensão da questão da relação da língua e da cultura, né? É impossível você dissociar essas duas coisas, né? E achei muito interessante o exemplo que o senhor deu dos Achaninka, né? É muito parecido com o alemão, né? O alemão também tem essa questão de juntar todo um raciocínio numa única palavra, né? Então, é muito, quando o senhor fala dessa questão de que línguas são mais complexas ou não, e a gente pode fazer essa relação até, né? O alemão, que é uma língua falada por um país inteiro, aí também tem, né, seus dialetos, suas variações, mas tem um raciocínio muito próximo nesse sentido. Claro, estou sendo rasa nessa comparação, mas assim, de que são formas de pensar, né? E aí eu acho que é muito interessante a gente pensar nisso na sala de aula também, né? Quanto mais a gente pudesse trazer para o nosso universo de alunos brasileiros como um todo, eles perceberem essa riqueza dessas línguas outras faladas no Brasil e como elas têm formas distintas de pensar o mundo, né? Eu acho que seria interessante também, né, na sala de aula, enriqueceria muito, né, trazer esse universo das línguas indígenas, talvez. Eu acho que sim, eu acho que ainda não temos algum livro que trabalhe isso. Eu acho que você está me dando umas ideias aqui, eu vou falar com alguns colegas aí para a gente fazer um trabalho. Eu acho que realmente seria uma coisa muito legal mesmo. E aí, pessoal, nada? Alguém levantou a mão. Eu não consigo ver daqui, desculpa, pode falar. Carolina. Boa noite, meu nome é Carolina, eu sou educadora na Escola Politeia, que é uma escola aqui em São Paulo, particular, com uma proposta de uma educação democrática e com um currículo que se pretende decolonial, né? E, enfim, faz aí suas
pesquisas para buscar esse objetivo. Enquanto a Marina foi falando, foi me dando, ela foi levando para um caminho que era justamente o que eu estava passando pela minha cabeça aqui, assim, né? Porque quando a gente lê, por exemplo, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ou quando a gente escuta mesmo o Ailton Krenak falando, a gente percebe, a gente sente uma fala que é de uma outra visão de mundo já, né? E enquanto a Marina falava, era isso que estava sendo um pouco raciocinado aqui internamente, que é um material que trouxesse essa cultura que está permeada na língua, seria muito ajuda a entender a forma como o pensamento, por exemplo, do Krenak é colocado, porque é uma forma de que a língua também organiza, né? Então, é bom, eu fico feliz que tenha dado umas ideias, porque acho que seria um material muito interessante assim para a gente trabalhar como mais um recurso para trazer, por exemplo, ideias para trabalhar com sociedade do bem viver, né? Enfim, assuntos que para um currículo decolonial são importantes. Não é uma pergunta, é mais uma fala no mesmo sentido da Marina, assim. Não, perfeito. Eu até fiz essa informação lá, mas é claro que o professor vai sempre saber que o material se adequa a que nível escolar, né, do aluno. Então, né? O material do livro do Ailton é um livro de filosofia para os alunos mesmo já avançados, fim do fundamental e segundo grau, né? Eu esqueci, na correria, desculpa, foi correria, porque esse último slide eu tinha fazendo ontem, acho que anteontem, né? Mas as obras do Davi Copenau são muito importantes na mesma linha, tá? Claro, tem outros, peço desculpas por omissões aí, mas não deixar de dizer agora o nome do Davi Copenau com os trabalhos, é muito importante. Posso só fazer mais uma colocação, porque uma pessoa perguntou sobre essa influência das línguas indígenas na língua portuguesa, uma discussão que acredito que existe também e que a gente tem trazido para o nosso currículo é falar de língua portuguesa brasileira, né? Porque que daí também traz essas influências e essas conexões com tanto as línguas indígenas quanto língua dos povos afrodescendentes que vieram escravizados. E não sei se tem se o senhor tem alguma coisa para contribuir nesse sentido de uma língua portuguesa brasileira dessa discussão, assim. Vou responder em seguida a Daniela, que deixou e também tem a da Olívia, né? A Olívia que se relaciona também com essa questão. A Olívia, eu vou falar da Olívia aqui. Tá. Fiquei pensando, Olívia Dias Queiroz, fiquei pensando em como podemos trazer para a sala de aula a influência das línguas indígenas na língua portuguesa, para além da superficialidade dos nomes de cidades e comidas, que é o que os livros trazem. Acho que é bem importante isso. E a Daniela Santana, os pataxós na Bahia estão reavivando a língua deles. Para você, essa mudança colonial e estrutural pode ter mudado, né? Com comunidades reavivando suas línguas, se voltando para suas origens? Vamos tentar juntar isso. E a Roberta, segura aí, Roberta, já fala. Então, bem, eu acho que de fato precisamos... bom, falar, Carolina, nos anos 20 do século passado, um cara que todo mundo conhece, chamado Monteiro Lobato, ele escreveu uma crônica chamada, não sei, Dicionário da Língua Brasileira, ou qualquer coisa assim. E era assim, ele começava dizendo assim, anunciaram que vai sair um dicionário da língua brasileira. Muito bom. E aí ele começa a falar, porque até então
até meados, né, do século, a gente usava os dicionários que vinham de Portugal. E aí ele vai mostrar, ele vai defender isso mesmo, nós falamos uma língua brasileira e tal, e aí tem linguistas que também têm falado assim, tem dito isso, né, do ponto de vista político, mas também do ponto de vista gramatical para alguns, né, e obviamente, do ponto de vista lexical, nós temos até os anos 60 ou 50, a gente tinha aqueles dicionários de Portugal, e eles tinham lá no final uma coluna, uma seção de páginas que dizia ou americanismos, amerigenismos, ou brasileirismos, que eram, enfim, coisas que falam lá no Brasil, né? Bom, então, realmente, acho que nós temos que ver a nossa língua com toda essa riqueza que ela ganhou das línguas indígenas. Há discussões também sobre elementos importantes, como, por exemplo, de onde veio a pronúncia do ti, do Sudeste. Tem discussões. Tem linguistas que dizem, não, tudo que tem aqui veio de Portugal, já tinha em Portugal. Não é uma prova definitiva. Na verdade, vários linguistas discutem que isso não se sustenta assim simplesmente. O próprio R retroflexo do interior brasileiro. O meu também, vocês já viram, né? Mas tem uns mais retroflexos do que o meu. Né? O R caipira, o R de Piracicaba, o R do mineiro e tal, né? Enfim, também existe não sei se vocês já repararam numa pessoa paraguaia falando. Um paraguaio, aliás, não se diz paraguaio, vai dizer Paraguai. O R paraguaio é totalmente retroflexo. E é um povo é uma sociedade que você tem uma língua indígena, que é o Guarani, falado em 90% da população, né? Então, tem coisas que a gente precisa tirar da gaveta. Tem coisas que os linguistas estão descobrindo, mas até se tornar conhecimento de divulgação, demora, então pode ser. Mas, deixa eu ver se eu estou respondendo certo aqui. Bom, o fato de comunidades indígenas, então, como os Pataxó, reavivando sua língua, os Pataxó até estão recriando uma língua, né, que eles chamam de Patiorrã, mas tem várias outras comunidades fazendo esse processo de reavivar, por exemplo, o Tupinambá, em Olivença, no sul da Bahia, o próprio, aqui em São Paulo, o próprio Inhandeva Guarani, que estava muito enfraquecendo e hoje está forte e reavivado, os Mura reavivando o Nhengatu, que eles falam lá. Aliás, em breve nós vamos ter uma academia da língua Nhengatu, primeira no Brasil, de uma comunidade, de um povo indígena, de várias regiões da Amazônia, basicamente Amazonas e Pará, estão construindo uma academia da língua Nhengatu. No bojo, na verdade, na sequência do processo em que eles participaram da criação dos smartphones que foram lançados há pouco tempo aí, que você pode comprar um smartphone da G10 da Motorola e você pode configurar ele para usar ele em Nhengatu ou em Caingangue, são as duas línguas que estão lá, são outras conquistas importantes dessas comunidades. Então, essa volta às línguas é importante, porque, exatamente pelo que a Marina falou, você não volta à língua aprendendo as palavras, você volta à cultura. Essa língua que eu falei que está reavivada, que é o chamado, a gente chama de Inhandeva Guarani, alguns do litoral, eles se chamam de Tupi-Guarani, não vou entrar, não é uma questão a esclarecer agora, mas eles se chamam de Tupi-Guarani. Mas o Inhandeva Guarani, quando você faz o revival da língua, quando eles fazem a retomada da língua, eles fazem um revival cultural. Eles pegam e vão fazer casa de reza de novo. Por quê? Porque tem coisas da língua deles que só se aprende na casa de reza, só se entende na casa de reza. Então, não tem língua que os processos de revitalização não passaram por uma retomada da compreensão da sua cultura, de revalorizar os conhecedores anciãos e tudo mais. Eu vou abreviar, porque eu também já nem sei se respondi direito, vocês podem me perguntar de novo, e eu acho que depois que a Roberto, mais quem tiver inscrito, tinha, durante a apresentação, acho que Mônica queria ver alguma coisa num slide que ficou para trás, não sei. Acho que é a Roberta agora que está na sequência. Obrigada, Fernando. Boa noite. Vilmar, muito bom te ver, antes de mais nada. Obrigada pela tua fala.
E aí eu fiquei pensando, também tem um pedido para a gente voltar no último slide, que eu acho que são referências bem interessantes, que não deu tempo de anotar todas, assim. Mas pegando carona com essa tua resposta e tal, né? Acho que um dos grandes desafios que a gente tem quando lida com esse tema dentro da escola, de cara já é o estereótipo, né? É o livro didático que diz que todos os índios vivem em oca, que todo mundo faz dança da chuva, e aí quando você vai discutir isso na sala dos professores com os projetos, a gente percebe que esse estereótipo não está só no livro didático, né? Que esse estereótipo está quase no inconsciente coletivo das pessoas, que não percebem essa diversidade, essa relação, né? Então, tem algumas estratégias, você começa lá a sensibilizar com a Chimamanda, o perigo da história única, você vai para falar, né, dessa ideia da decolonização e tudo mais. Só que aí a gente também está dentro de tempos muito duros, né, politicamente, no sistema educacional como um todo, como a gente bem sabe, em que agora as pessoas vêm requisitando a ideia do lugar de fala, né? Então, muitas vezes, quando você consegue pular esse obstáculo do estereótipo e você tem algum conhecimento que talvez seja um pouco mais embasado, com algumas referências mais sérias e adequadas, há também uma série de outras críticas, como se você, por não ser não ser um índio, ou não usar o termo povos originários, ou não relacionar, parece que você também está ferindo aquele lugar, né? Como se fosse uma relação de posse, como se fosse alguma coisa que você não, o não índio, o branco, não estaria autorizado para lidar, para relacionar. E isso eu vejo na sala de aula como muito problemático, porque se a gente não consegue lidar a partir do estereótipo, mas a gente também não consegue se empoderar para estar no lugar de fala e trazer isso, chega a lei vai dizer que a gente tem que trabalhar isso no ensino de literatura, assim como a literatura do continente africano como um todo, e o que a gente faz é ficar só no Daniel Munducuru e só falar de uma lenda indígena, qualquer coisa assim, sem sair. Né? Você vê uma luz para isso? Você vê um caminho para a gente, de fato, atacar essa questão e fazer um trabalho bem feito? O senhor tocou muita coisa importante, muita coisa importante. A primeira coisa que eu acho que é importante mesmo dizer, eu acho que diria, tudo que eu disser depois é só ilustração, mas acho que a coisa para dizer é: a luta antirracista não é de quem sofre o racismo só. Porque senão nós continuamos, o mundo não sai de onde está. A luta antirracista é uma luta de todos os que são antirracistas. Até já, acho que alguém já disse, não basta ser racista, tem que ser antirracista. Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Não tem como não ser racista, ou melhor, não tem como ser um não racista sem ser antirracista. Não tem como afirmar-se não racista sem ser antirracista. Não tem o meio do muro, em cima do muro, o meio... eu não estou lá nem cá. Ou você é antirracista ou você é racista, não tem o meio do caminho. E aí é um absurdo você dizer que um não indígena não pode se posicionar. Entendeu? Uma vez eu fui chamado a assessorar algumas oficinas linguísticas dos Mura, no Amazonas, pela UFAM, Universidade do Amazonas. E uma questão que uma professora da pedagogia colocou lá, porque a gente eles estavam se preparando para trabalhar numa formação de professores Mura pela universidade. A universidade ia ter essa formação, e eles iam ser... Eles tiveram uma graduação, uma licenciatura lá pela UFAM. E ela dizia, mas como é que eu, não sendo indígena, vou dar aula para um indígena? Aí eu escrevi um artigo, se alguém quiser procurar, talvez ache pelo nome, que se chama Formar-se Aprendiz, Formando Professores Indígenas, acho que é isso. É na revista Amazônida, que é um artigo paulo-freireano, basicamente, para quem entende o que eu estou dizendo, vai entender tudo, enfim. Então, eu estou ouvindo muito essa coisa de pessoal. Eu ouvi aqui na Unicamp também o movimento jovem indígena, os jovens indígenas, que são um movimento de gente que, na verdade, não lutou na aldeia, é gente que já vem de uma escola nova, não sei o quê, mas é gente muito formada na cidade.
Então, tem um movimento indígena estudantil, e eu já ouvi na Unicamp mais de uma vez, não, indígena, não, é povos originários. Então, eu escrevi num artigo mostrando para eles que é uma confusão semântica, é uma confusão de falta de conhecimento. A palavra indígena não tem nada a ver com a palavra índio. São palavras de origem completamente diferente. Indígena significa o cara que é o próprio do lugar. E é exatamente isso que eles são, aqueles que são os do lugar. O contrário do indígena é o alienígena, exatamente o que veio de fora. Então, até eu brincava com meus alunos quando eu falava sobre diversidade linguística no Brasil, eu falava, bom, nós vamos falar das línguas indígenas e das línguas alienígenas, que é, as alienígenas são português, espanhol, francês, que são as que vieram de fora, né? Então, alguém está escrevendo lugar de fala, não é sobre autorizar ou não uma fala. Lugar de fala, depois eu perdi a continuação, vamos ver se eu pego. Então, e sobre a questão do lugar de fala, está relacionado, importante, à perspectiva da qual se fala. Todos falam, podem falar, mas é importante compreendermos, perdi aqui, deixa eu voltar, de que lugar falamos. A Djamila Ribeiro tem uma obra excelente tratando do assunto, tá? Obrigado pela contribuição do Pedro Henrique Pereira, que é o que eu ia falar ainda sobre o lugar de fala. Ainda que Sueli, o conceito de lugar de fala, entendido erroneamente, pois em um momento fala que as pessoas brancas não podem produzir. Exatamente. A gente tem ouvido isso, tem ouvido uma confusão de lugar de fala, eu sou índio, então eu posso falar, você não pode. Eu já ouvi isso de indígenas também. Então, agradeço aí as contribuições dos colegas aí que estão apontando isso, estão lembrando isso para a gente, né? Mas, realmente, a gente vai enfrentar isso por um longo tempo de caminho aí, né? Agora eu estou vendo aqui, estou com problema de conexão, o professor falasse um pouco mais sobre os nomes das cidades, com o nome de origem indígenas e os bandeirantes. Sou Josefa. Legal, já posso falar também assim. De João Pessoa, que delícia. Bem-vinda, José. E quem Sim, mais Marina. É de fora de São Paulo, né? Todos, mas fora de São Paulo é bem interessante. Essa é uma das coisas boas que a pandemia nos trouxe, né? Legal. Eu pergunto se a Roberta... falei, tá bom, Roberta? Podemos ir adiante? Não, acho que é isso mesmo, podemos. Acho que é essa relação da polêmica mesmo, né? De pular o estereótipo e conseguir se aprofundar nas questões, né? Para trazer isso para a sala de aula. Acho que isso é importante toda vida. Obrigada. Não, e é claro que toda vez que a gente tem os autores indígenas, ou não só autores, não é só escrito, né? Tem outras manifestações que a gente possa justamente valorizar e mostrar que é dessas que a gente está falando, que é essas falas que a gente está corroborando ou se associando a elas e dizendo, bom, eu estou desse lado, isso que é importante, né? Então, eu vou responder posso ir para uma pessoa? É isso? Tá. Não, então é o seguinte, o Brasil tem uma toponímia tupi muito grande, mas as pessoas pensam, então na minha cidade eram os índios tupis, os povos tupis, sei lá, que moravam. Necessariamente não, tá? Então tem dois grandes momentos ou melhor, talvez até três momentos de tupinização da nossa toponímia. Quando os portugueses chegam, claro, os primeiros lugares que eles conhecem no litoral são aqueles que os indígenas moravam e têm nome. Então, você tem lá Iperuíbe, Iperoígue, Itanhaém, esses são nomes que já estavam ali pelas comunidades indígenas. Bom, depois você tem os degredados e náufragos que vão formar a comunidade dos bandeirantes de São Paulo. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre essa importante história dos bandeirantes, importante, terrível, né? Eu tenho um artigo que está na internet, numa página da Camurima, vocês acham pelo título, é algo como São Paulo não seria nada, não fossem os índios. Vale a pena dar uma olhadinha, quem quiser ver isso aí. Bom, então, os bandeirantes, esses sujeitos, casaram com indígenas, esses portugueses, seus filhos, do ponto de vista dos indígenas tupi, eram brancos, porque o pai era branco, e a concepção deles era essa, a concepção deles sobre concepção de pessoas era essa. Então, mas eles moravam naquelas comunidades, se associavam, viravam cunhados de não sei quantos, e arrebanhavam grupos tupis para escravizarem outras pessoas, outros povos. Os carijós foram os que mais sofreram na mão deles, aí de todo o sul do Brasil, e vender como escravos para os portugueses no Rio, na Bahia e no São Paulo e tal. Bem, indo pelo interior do Brasil, esses bandeirantes, com suas tropas de parentes tupis,
eles próprios, falando tupi, nomearam Jundiaí, Jacareí, Tatuí, todos esses finais em I são U, é água. Jundiaí é água do Jundiá, rio do Jundiá. Tatuí é rio do Tatu. Jacareí, rio do Jacaré. Tamanduá-Ti, rio do Tamanduá. E aí vai. Tamanduá verdadeiro. Tamanduá-Ti, Tamanduá, rio do Tamanduá verdadeiro. Então, nós temos uma grande nomeação de língua, de topônimos, que é feita não necessariamente por indígenas que moravam no lugar. Na maior parte não, mas por bandeirantes que vão fazendo a expansão pelo interior brasileiro. Se alguém quiser ler no Raízes do Brasil, um final lá, tem um adendo, não sei como é que se chama lá, do Sérgio Buarque de Holanda, vocês vão ver lá a língua tupi em São Paulo, ou a língua geral de São Paulo, acho que agora não sobe o título direitinho. Mas vocês vão achar no Sérgio Buarque. Procurem esses nomes, todos vocês vão achar. A língua tupi ou a língua geral em São Paulo. É muito legal e ele vai mostrar que em São Paulo, capital, aí, na Câmara e tal, até mais ou menos 1740 ou 50, todo mundo falava tupi, falava essa língua geral que saiu dos bandeirantes, saiu dessas comunidades aí e espalhou pelo interior. Tanto é que tem carta do começo do século XVIII, 1720, por aí, de gente lá de, sei lá, Sorocaba, ou por aí, num lugar desses, ao bispo de São Paulo, pedindo que para cá mande padre que fale a língua da terra, porque senão as mulheres não podem confessar e não vão entender o sermão. Ou seja, tinha que falar tupi para ser padre no interior de São Paulo, para as mulheres brancas, enfim, as mulheres casadas. Então, depois nós tivemos o período em que a ditadura Vargas vai proibir e vai perseguir, né, as línguas europeias e as comunidades alemãs, italianas e japonesas no Brasil, né, uns equívocos malucos que aconteceram ali. Isso que o Getúlio namorava com a Alemanha, quer dizer, ele namorava com a Alemanha e com Mussolini, mas ele foi pressionado e teve que assumir uma outra posição. Mas, enfim, naquele momento as comunidades foram perseguidas e as línguas foram perseguidas. Aí veio uma nova onda tinha que dar o nome de uma cidade, tinha que trocar um nome de uma cidade, vamos botar um nome tupi. E aí começou a aparecer nome tupi de gente que sabia muito mal tupi, como, por exemplo, Serafim Leite, que foi chamado a dar nome em cidades, eu mesmo já analisei nomes que ele deu, escrevi em livros sobre isso, que ele foi lá e ele inventou, o nome era Campo Largo, então eu vou traduzir Campo Largo, e deu para ele Jarinu. Jarinu, nunca, em nenhuma língua tupi, vai ser Campo Largo, jamais, porque ele não sabia inclusive a ordem das palavras em tupi. Então, essas confusões aconteceram. Então, no Brasil também tem um monte de nome tupi que nem tupi porque os tupis não dariam assim. Mas é isso, estamos por aí. Agora, no Nordeste brasileiro também houve muita língua geral, então também tem nomes de muita língua geral, porque os padres jesuítas missionaram em língua geral e muitas comunidades indígenas adotaram essa língua. E a pergunta que tem aí, professor, da Carolina Marques, é exatamente isso. Se o senhor poderia falar um pouquinho mais sobre a formação das línguas gerais. Essa é uma aula que eu já dei muitas vezes, mas eu preciso Tem mais uma hora? Tá bom. Não, olha, é um negócio muito legal. Essa língua de São Paulo, eu já falei, a língua geral paulista, se forma a partir do núcleo bandeirante, da sua expansão. Eles vão levar ela até o Mato Grosso, tá? Até Goiás, por aí você vai encontrar, e um pouco para o sul, né? Por isso que lá no sul se fala em piá, essas coisas vêm da língua geral. Agora, na costa leste, existiu uma língua geral que ficou praticamente sem registro, e autores, alguns, nunca reconheceram que houve por falta de documentação, mas ultimamente tem pesquisadores que têm demonstrado que houve uma língua geral aí, e tinha que haver, os jesuítas falavam essa língua, os escravos eram todos carijós ou tupis mesmo, e os senhores falavam. Essas línguas vão perder espaço com o avanço no caso do litoral, com o avanço da escravidão negra, né? E em São Paulo, também com a presença portuguesa e de escravos negros a partir da descoberta do ouro. Por isso que em São Paulo, no século XVIII, a língua geral vai perdendo espaço, porque exatamente
no finalzinho do 17, é que se descobrem as minas de Minas Gerais, e em 50 anos, metade da população de Portugal passa para o Brasil, atrás de ouro e atrás disso. E aí trazem também os escravos negros, né? A escravidão negra. A escravidão negra, que começou já no século XVI, não tem nada a ver com aquela história sobre os índios não deram para o trabalho escravo e não sei o quê, então tiveram que trazer os negros na África. Não tem nada a ver com isso. Os negros foram trazidos da África porque a escravidão indígena era um negocinho interno que não rendia dinheiro para ninguém. Era essa coisa de economia interna de um país que não tinha. A escravidão negra, não. A escravidão negra é internacional. Desculpa, Marina. Não, desculpe eu interromper, e porque uma coisa que pouca gente sabe, que foram trazidos primeiros os povos africanos que sabiam mineração. Então, a escolha foi por pessoas que sabiam minerar e manipular o metal. E a escravidão negra, ela tem isso, bom, mas ela tem uma coisa que ela está envolvida no comércio internacional. Quer dizer, a grande companhia das Índias, holandesa, né, ela leva quinquilharia para a África para comprar escravos, trazer. Ela vinha buscar o açúcar, mas tinha aquele negócio do frete vazio, né? Você vem com o navio vazio, porque aqui não tinha nada para vender para brasileiros. Não tinha brasileiro que comprava nada, não existia mercado para nada da Europa. Não tinha, o que existia aqui se fazia aqui mesmo. Então, ela traz essas quinquilharias, traz escravos da África para o Brasil e leva açúcar para a Europa. Então, eu escrevi um artigo, vai sair um livro, não sei se esse ano ainda, eu escrevi um capítulo sobre escravidão indígena no Brasil, que ainda está pouco estudada, mas vai sair um livro aí para um pessoal organizado aqui da UNB e tudo mais. Bom, e só para terminar línguas gerais, a outra língua geral importante, que hoje a gente conhece pelo nome de Inhengatu, mas esse nome só aparece no século XIX, ela era chamada língua geral, que era falada assim: quando os portugueses expulsam os franceses do Maranhão, os portugueses vão invadir a Amazônia, que era espanhola, pelo Tratado de Tordesilhas, mas eles vão invadir lá, vão expulsar outros europeus que já estavam fazendo comércio ali, noruegueses, sei lá, franceses, sei lá, eles tinham feitorias ali, levavam peixe-boi, não sei mais o que eles levavam da Amazônia, eles vão expulsar e vão estabelecer a sua rede, junto com os jesuítas e depois outros missionários, vão estabelecer uma rede de reduções, missões. A função dessas missões, claro, do ponto de vista dos padres, supostamente era catequizar os índios, mas os próprios padres não faziam só isso. As missões eram, na verdade, o grande celeiro de mão de obra para toda a exploração das drogas do sertão e toda a economia amazônica se fez em cima disso. Então, eles vão levar a língua geral, porque o grosso dessa tropa é de tupis, tupinambás, do Maranhão, e que vão ocupando. E, a partir dali, esses mesmos portugueses, padres e militares, usam não a língua portuguesa, mas a língua tupi geral, que vai se transformando, inclusive, na boca deles, porque eles são falantes de segunda língua. Depois ela vai se transformar na boca de outros indígenas, porque eles vão trazer os chamados descimentos, né? Eles sobem o rio, prendem uma comunidade indígena, traz para a missão, que é na beira do Rio Amazonas, e impõe a língua geral. Só que esses caras falavam uma língua G, uma língua aruaque, eles vão ter que aprender uma língua tupi. Então, eles vão falar com outras, vão meter palavras da língua deles no meio e vão falar com sotaque, e vai criando dialetos. Então, a língua geral amazônica, depois chegou até o Alto Rio Negro, e foi a língua do Amazonas até a cabanagem. E a cabanagem, então, grande parte dos cabanos era todo o povo do interior que falava essa língua, os tapuios, como eram chamados, e depois da cabanagem a repressão continuou, e uma maneira de saber se você era inimigo era saber se você falava só a língua geral. Se você não falava português, você estava frito. A perseguição caía em cima de você. Por anos isso aconteceu. Então, a língua geral vai perder espaço também aos poucos na Amazônia, mas por conta dessa repressão e tudo mais. Então, desculpem falar muito rápido, desculpe principalmente a Carolina, pelo amor de Deus, sofreu aí com a minha... Mais alguém, gente?
Tem uma pergunta sobre disponibilizar a apresentação. Sim, eu pensei que vocês iam disponibilizar tudo. Pode disponibilizar tudo, sim. Ali. Tá bom. A gente disponibiliza. Mais alguma coisa, gente? Tá, então, eu vou agradecer, professor. Foi muito bom. Agradecer a todos que participaram, todos e todas. Eu queria lembrar a todo mundo que nós temos mais 3 aulas, né? A próxima aula com a professora Margarida Peter sobre as línguas africanas. Em seguida, o Eduardo Calbucci, que vai falar sobre preconceito linguístico, relacionando, inclusive, com essa questão das línguas indígenas e africanas, e, principalmente, aqui algumas pessoas perguntaram sobre a sala de aula. Na última aula, no dia 1º de julho, a Neide Almeida vai exatamente fazer uma amarração, vamos dizer assim, trabalhando as 3 aulas anteriores e a sala de aula. Tá? Então, acho que é muito importante essa sequência toda para dar um universo mais rico para vocês, professores. Né? Eu acho que é isso. Então, agradeço muito a Carolina e o Thiago também, Fernando e Felipe, que nos ajudaram aqui hoje. E aí eu desejo a todos um bom descanso. E muito obrigada novamente pela participação de todos e todas. Boa noite. Eu agradeço também a todos. Boa noite a todos. Qualquer coisa, vocês, ao disponibilizarem, pode passar o meu endereço também, e aí o pessoal, ou eu posso pôr aqui ainda, não sei. Acho que sim. O Felipe acabou de disponibilizar aí para vocês fazerem um download, então a gente espera um minutinho para que vocês façam download, e aí o professor vai colocar, tem na sua apresentação, né? Mas eu acho que pode ser colocado novamente. Na verdade, tem naquela alternativa que eu não usei, tá. naqueles outros slides, tá? Tá. E, bom, é isso, gente. Muito obrigado. Então, o senhor colocou aqui, professor? Eu coloquei agora no... Não, acho que você pôs no outro chat. Eu pus no chat aqui, já. Mas não é no chat aberto. Porque ele mandou para mim. Eu peguei sem querer para o Fernando. Eu estou repassando para todo mundo aqui já. Tá legal. Tá bom. Ok. Obrigado, então, a todos. Boa noite, tá? Ok. Obrigada, professor. Obrigado, Carolina e Thiago.